Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mídias mais completas e influentes do interior de São Paulo. Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. OVG Bank Fianças, a sua segurança é a nossa garantia. E o Te Ama Oftalmologia, cuidar da sua visão é enxergar o futuro com clareza. Bom, pessoal, habitualmente eu sempre comento no início dos nossos programas que nós temos aqui o intuito de trazermos sempre profissionais, empresários de renome nacional e até mesmo internacional, que tem muita poeira de chão. Eu sempre brinco aqui no início e comento que aquele contador de história que vem aqui falar que empreender, que ser empresário é fácil, que trabalhar 4 horas por dia vai ficar rico, esse não tem espaço. Ou seja, eu faço questão de empresários que têm realmente resultados práticos, que movimentam a economia. E mantendo essa tradição, então hoje nós temos o prazer de receber uma das grandes lideranças da indústria nacional. Engenheiro mecânico com mais de 40 anos de atuação no setor. Ele é sócio-diretor da Polimáquinas, aqui na cidade de Bauru, referência em soluções para embalagens plásticas e é o atual presidente do Conselho de Administração da ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, com mandato até 2026. E também foi presidente do CIESP, onde deixou sua marca na defesa da indústria paulista. Com uma trajetória marcada por inovação, compromisso com o desenvolvimento sustentável e forte atuação institucional. É uma honra receber aqui em nosso programa na TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru, o empresário Gino Paulucci Júnior. Gino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a você, Francisco, pelo convite e pela TV FIB, que eu acho que presta um grande serviço para empresários e para seus alunos, né? A formação, quem está estudando, é bom escutar como é ser empresário. Exatamente, Gino Paulucci Júnior, agora fazendo a correção. Perfeito. Gino, realmente é um prazer, uma honra recebê-lo aqui, em nome também de toda a diretoria da TV FIB. Então fica aqui os nossos agradecimentos. Obrigado. E nós já estamos tentando trazê-lo aqui já há algum tempo, né, Gino? Mas em função da agenda, mas finalmente, né, tivemos agora aqui a oportunidade. Deu certo. Gino, e para começarmos então, eu gostaria de abordar com você que toda essa grande trajetória sua começou com uma decisão ousada, né? O que te motivou a empreender justamente no setor de máquinas, um mercado altamente técnico, competitivo e sujeito a transformações constantes? A minha formação acadêmica é de engenheiro mecânico na Faculdade de Engenharia Industrial. Quando eu fiz faculdade, eu me formei no final de 78, o ninho da cobra era São Bernardo do Campo, todo o ABC. ABCD, né? Diadema também já fazia parte disso. E ali só tem indústrias mesmo, indústrias metal-mecânica em especial. E essa vivência, eu fui estagiário da Scania, depois eu passei a ser engenheiro da Scania. Isso daí vai levando você para empresas multinacionais e elas ensinam muito para a gente. Hierarquia, disciplina, puxões de orelha, mais do que tapinha nas costas. E isso é bom, né? Porque a vida não é só comemoração. Precisamos comemorar também, mas precisa fazer o certo. Muito bem. Agora, Gino, o tempo, ele valida, né, os visionários, vamos dizer assim. Então, depois de tantos anos, né, por exemplo, à frente da Polimáquinas, né, quais foram os pontos de reflexão,
ou de inflexão, né, que moldaram o crescimento da empresa? Porque eu sei que a sua empresa é uma das grandes no mercado, né? Ou seja, por superação, inovação e estratégia. Sempre inovação em primeiro lugar e estratégia em segundo. Isso é muito importante. A Polimáquinas completará 50 anos, dia 10 agora de setembro, e nesse período todo, ela sempre esteve na vanguarda da inovação. Nós, no início, fomos buscar tecnologia fora, fizemos, vamos dizer assim, um acordo no fio do bigode com um grupo alemão e com um grupo italiano. Isso nos alavancou bastante em termos de inovação. E de lá para cá, você não pode parar um dia. O que você pensou hoje e está fabricando amanhã, depois da manhã já está sendo ultrapassado por uma nova tecnologia ou por algum avanço que melhora bem seu produto. Estar ligado nisso para quem produz média e alta tecnologia é muito importante. E, diferentemente do que o Brasil pensa, não é só a Embraer que produz altíssima tecnologia. Existem um sem números de empresas que produzem tecnologia e exportam para o mundo inteiro. E no caso da Polimáquinas, a Polimáquinas, dependendo do momento geopolítico, exporta em torno para 20 países. Isso não é brincadeira, porque mesmo dentro do mercado nacional e nesses países, nós trombamos de frente com os chineses, principalmente nesses últimos anos. E estamos sobrevivendo. Então, fala, não, o Brasil é resiliente. O Brasil é resiliente e competente. É isso que precisa saber. Se você não tiver competência, cara, pode ser aquele lutador de boxe que você vai apanhar, sempre ficar de pé e perder por pontos no final. Então não adianta. Você tem que brigar à altura dos outros. Você tem que estar um pouquinho na frente. No caso do chinês é difícil, mas nós conseguimos aí abocanhar um bom pedaço desse mercado internacional. Ô, Gino, então nós estamos tendo assim, o privilégio de recebê-lo aqui justamente próximo da data de completar 50 anos a Polimáquinas, porque nós estamos gravando no início de setembro. Exatamente. E dia 10 agora próximo, então completa já 5 décadas. Anos, exatamente. Olha, que não é fácil. E eu 45 anos de Polimáquinas, eu entrei um pouquinho depois. 45 anos de Polimáquina. Até para que a audiência possa conhecer, Gino, tem um site, um endereço para que o site... Tem, se você colocar Polimáquinas, você já acha em todas as redes sociais e... Tudo. E a nossa linha de máquinas, vocês vão ver que são máquinas moderníssimas, alta tecnologia mesmo. É o que tem hoje no mundo de melhor. E vocês já exportam para 20, 22, 18, dependendo do momento. da dinâmica. Eu vou dar um exemplo simples. A Venezuela foi uma grande compradora de máquinas para plástico porque tem petróleo e tudo mais. Quando ela se tornou a atual Venezuela, obviamente ela saiu do mercado. A Grécia também nós exportávamos, mas também passou por momentos difíceis. Enfim. Mas ainda na Europa pegamos alguma coisa da Itália, Espanha, Portugal. Agora, Gino, pegando um gancho na sua fala, então, para fazermos aqui um link, né? Passamos inicialmente pela Polimáquinas, né? E você também foi presidente do CIESP. Diretor da Regional Bauru. Então, da Regional Bauru. Ainda? Eu termino no final do ano meu mandato aqui, meu segundo mandato. Segundo mandato. Da Regional Bauru, CIESP Regional Bauru. Né? Então, Gino, durante a sua gestão, né, até mesmo você ainda continua, né, você comentou no próprio CIESP, né, você tem, né, uma visão privilegiada e estratégica, né, dos bastidores da indústria paulista. Que impacto essa experiência teve na sua forma, né, de pensar no setor produtivo como um todo? É possível, Gino, fazer Posso fazer a indústria paulista e inserir Bauru nisso. Perfeitamente, ótimo, excelente. A indústria paulista e será sempre a maior do Brasil.
Inclusive as de maior tecnologia estão no estado de São Paulo, sem desprezar nenhum outro estado, naturalmente. Mas é volume, é estatística, não tem como contestar. E tenho visto cidades que antes eram muito menores que Bauru, ultrapassarem Bauru em qualidade de vida, em obras públicas, enfim, tudo que dá suporte para uma indústria. Tá? Nós somos, o pessoal sabe que eu sou de Bauru, muita gente consulta a BIMAC e até sabendo que eu sou de Bauru, fala, escuta, como é ter indústria em Bauru? Eu falei, é bom, está bem localizado, tem entroncamento rodo ferroviário, ou tem o modal fluvial, nós somos privilegiados em relação a isso. Porém, você pode ver que na região do Ciesp, Pederneiras está sempre adquirindo novas indústrias e Agudos. Por que isso? Porque a primeira pergunta que uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, que tem compliance, que tem regras para ir para uma cidade, a primeira pergunta, tem água? Indaiatuba sofreu, ficou vários anos sem receber novas indústrias, porque Indaiatuba não conseguia resolver seu problema de água, apesar que tratava esgoto. Mas quando resolveu, várias outras indústrias foram para lá. Segunda pergunta, o esgoto é tratado? Bom, acabou a brincadeira para Bauru, né? Então, você não consegue avançar nesse sentido. Isso vem dessa administração da anterior, isso daí já vem de longo tempo, o que é uma pena, porque Bauru tem tudo, e apesar disso atraiu algumas empresas, mas Bauru tem tudo para atrair todas as outras, tá? Até pela localização geográfica. A localização, né, é é excelente, né? Você entendeu? E se houvesse esse interesse, até os distritos industriais, os distritos industriais, até outro dia, eles estavam abandonados pela prefeitura. Tá? Agora começou-se a dar uma atenção um pouco maior, porque além de você tentar trazer novas indústrias, você precisa manter as que existem. Eu sei de muitas que foram para Agudos e até que irão, por ser da minha regional. Mas eu fico triste como bauruense com isso, porque tudo que eles ganham, nós perdemos. Exatamente. Então não é eu acho que precisa ter uma coordenação melhor nisso daí, sabe? Fazer uma política mais séria para a indústria, para atrair indústria. Porque a indústria paga melhor. Gera emprego. Gera muitos empregos de alta qualidade, né? Recolhe muitos impostos. Então é um ganha-ganha para a cidade, quando você consegue atrair empresas, ou preservar as que já tem. E é muito triste ver empresas indo embora e novas não vindo no momento. Ou seja, a questão da infraestrutura, né? De maneira global, né? Agora, Gino, então, pegando esse raciocínio, né? Então, quais foram então, as iniciativas mais transformadoras que você ajudou a implementar no Ciesp? E que, na sua opinião, ainda reverberam, vamos dizer dessa forma, no fortalecimento da indústria brasileira? Eu atuo mais em relação ao Brasil mas também com o Ciesp, também com a Fiesp, que eu sou delegado da ABIMAC na Fiesp, e a ABIMAC é uma associação nacional, nós temos escritórios em praticamente todas as capitais, e a indústria brasileira vem se arrastando há muitas décadas. Nós já participamos de 30% do PIB, hoje nós estamos em torno de 13%. Ou seja, é lógico que a agricultura cresceu bastante, os serviços cresceram bastante, mas não foi porque eles cresceram que o nosso PIB, a nossa participação diminuiu. A indústria está encolhendo. Existem muitas indústrias que o Brasil já teve, e eu vou dar exemplo de uma delas, a Bardella, que era em São Bernardo, era o sonho dos feianos também poderem estagiar lá, que fazia rodas e trens e locomotivas inteiras. Hoje o Brasil não fabrica nem a roda que seja homologada para transporte de passageiros. Todas as rodas que se usam no metrô, nos metrôs do Brasil,
no Metropolitano em São Paulo, por exemplo, tudo isso vem da China. Só é homologado no Brasil rodas para transporte de carga, porque naturalmente as normas são diferentes, elas são mais rígidas e tal. E nós tínhamos isso, nós fazíamos o trem inteiro. Hoje nós não conseguimos fazer nem a roda. Tá? Então falta uma política de Estado. Não adianta falar governo e tal, porque, e mesmo política de Estado, mudando o governo, eles dão uma mudadinha na política de Estado, uma coisa mais a longo prazo. A China planeja 50 anos, mas está cheio de países aí que planeja 30. Nós não planejamos nem a semana seguinte. Gino, você sabe que você realmente se trafega por diversos assuntos, né? Então, ou seja, nós temos aqui assuntos para vamos dizer assim, para ficarmos aqui horas e horas, né? Porque é muito bom quando nós temos um convidado com a sua envergadura, com o seu conhecimento, porque todas as perguntas que eu lhe faço, você realmente responde com muita propriedade, muito bem articulado. Então fica fácil até para o apresentador, né? Mas você sabe que nós sempre temos um time, né, da TV. Então eu preciso pedir licença para você também, para a nossa audiência. Até agradeço pela sua presença e participação. Eu preciso chamar um rápido intervalo e já retornamos. E aí, Gino, no segundo bloco, eu gostaria de abordar um assunto, até se você quiser comentar, você fica à vontade, mas a questão das sacolas plásticas. Eu acho que esse assunto é bastante pertinente, mas assim que nós retornarmos, tá bem? Pessoal, então é muito rápido, vamos para um intervalo e já retornamos. Vem cá, o seu curso era para ser 100% presencial, mas acabou virando meio EAD? Transfira-se agora para a FIB. Aqui os cursos de graduação são 100% presenciais, sem surpresas e 100 dias EAD. E mais, a FIB é a única faculdade da região com 5 cursos nota máxima no MEC. O que você está esperando? Clique no link e faça sua transferência agora. Olá pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande empresário, Gino Paulucci, né, Júnior. E antes então de retornarmos aqui nesse bate-papo, que não é nem uma entrevista, nós estamos tendo uma aula hoje com o Gino, eu gostaria de chamar o meu amigo, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu já obtive muitos sucessos em minhas negociações, mas também, olha, eu já tive vários resultados totalmente desfavoráveis. O importante é a maneira como eu encaro a vida, de uma forma geral. Eu nunca perco. Eu ganho ou eu aprendo. Depois de cada negociação, eu faço uma análise do que aconteceu de bom e onde eu falhei. O que eu preciso melhorar. Assim, cada negociação é uma vitória ou um aprendizado, para eu não repetir os mesmos erros. Adote essa postura e nunca mais você perderá uma negociação. Muito obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor, com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, retornando então aqui com o empresário Gino. Gino, antes assim que eu chamei o intervalo, né, comentei contigo a respeito, para nós começarmos aqui o segundo bloco, falando aqui de um tema, acho que é bastante relevante, né, que é as leis recentes, como as que restringem o uso de materiais plásticos. Leia-se, né, Lei das Sacolas Plásticas. Elas mostram como a agenda regulatória está cada vez mais presente no dia a dia da indústria. E como encontrar o equilíbrio entre a sustentabilidade, inovação e viabilidade econômica? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Essa daí é ótima. Ocorre que a lei das sacolas plásticas é uma lei muito pobre. Em que sentido? Ela pega um produto de uma matéria-prima. Isso caiu de moda
há muitos e muitos anos. A tecnologia andou. O meio ambiente hoje tem defensores muito mais qualificados para defendê-lo. E dentro desse espírito de defender o meio ambiente, nós também somos ambientalistas, e eu vou dar um exemplo simples disso. Quando nós começamos a fazer máquinas para embalagens plásticas em geral, a sacola foi uma delas. Uma sacola pesava 40 gramas e suportava 4 quilos. Hoje uma sacola pesa 4 gramas e suporta 15 quilos. Deveria, pela norma ABNT. Ocorre que tem muita gente, ao comprar a sacola, faz um pedido de uma sacola mais barata, de repente até com menos peso e tal. Mas se for dentro da norma, é isso daí. Isso se deu pela evolução dos polímeros e pela evolução das máquinas. Então, nós estamos produzindo hoje, com tecnologia 4.0 e com inteligência artificial, usando muito menos energia por quilo de produto final e com muito menos sobra, muito menos rebarba e com uma qualidade muito maior. Isso foi para começar a dizer por que nós colaboramos muito com o meio ambiente. Agora, hoje o tema é economia circular. Então você não deve falar de um material específico. Você deve falar de alumínio, outros metais, papel, vidro, plástico. Tudo isso daí faz parte de resíduos sólidos. Então você fazer uma lei, essa lei de Bauru tem 15 anos, nunca conseguiu ser implementada. Tá? Outra, eu sei que é uma reivindicação de um setor que gasta muito para fornecer sacola plástica, mas ele pode parar, porque cada um trata seu cliente como bem entender. Você quer tratar seu bem seu cliente, você quer dar uma sacolinha para ele ir embora? Muito bem. Não quer? Não dê. Agora, nessa lei atual, diz que você pode usar produtos oxibiodegradáveis. Um dos pontos errados dela. Esse produto é um aditivo que você coloca no plástico, ele desmancha o plástico em micropartículas, ele simplesmente não é biodegradável, e essas micropartículas pergolam no solo com chuva e vão para o lençol freático. É isso que está acontecendo. Isso é um crime e está na lei. Segundo crime, fornecer embalagens de papelão para a pessoa levar para casa, suas compras. Então eu te pergunto, se você vai tomar um coletivo num fim de tarde, lotado, horário de rush, dá uma passadinha no supermercado ou no mercado ou qualquer lugar e leva uma caixa de papelão, em São Paulo você é jogado para fora. Aqui talvez você também nem entre no ônibus, porque não dá, né? O negócio, se você vai com 3, 4 sacolinhas penduradas, você vai para casa com sua compra, sossegado e tudo mais. Então, dentro desse espírito aí, a lei está totalmente errada. E é um crime você dar caixa de papelão, porque elas vêm com fezes de barata e outros animais, com ovos de barata e não raramente com as baratas já prontas. Então, não pode. Agora, você imagina, se você não tem saco de lixo, você vai fazer o quê? Vai comprar saco de lixo a quase R$1 por unidade? As pessoas de regiões mais simples não têm capacidade econômica para fazer essa compra. Ele recebe a sacolinha do mercado e é normal se passar em lixos e ver uma sacolinha amarrada na outra, e isso está dentro do Código Sanitário Municipal, inclusive de Bauru, que preconiza que todo lixo, seja ele orgânico, descartável ou inservível, deve ser acumulado em sacos plásticos de até 100 litros de volume, pesando até 30 ou 40 quilos, sem objetos cortantes ou pontiagudos para não ferir os coletores. Bom, então o Código Municipal obriga que se coloque em sacos plásticos. E tem gente querendo tirar a sacolinha do pessoal mais simples. Eu vou fazer uma pergunta para os nossos telespectadores aí. Alguém reaproveita saco de arroz, saco de feijão,
saco de açúcar, sal, o plástico que vem embalado as proteínas animal, lácteos e tudo mais. Nunca vi ninguém de café, nunca vi ninguém reaproveitar isso. A sacolinha é reaproveitada. É comum também nos bairros mais simples você ver crianças indo para a escola, em vez de uma mochila, ela vai levando o seu materialzinho lá para a escola, dentro de uma sacolinha plástica. Quando ela rasga, ele pega outra sacolinha plástica para fazer a mesma coisa. Então, ele é de uso múltiplo e democrático, que todos deveriam ter acesso a ela. Porque se você colocar esse custo dos lugares dos mercados, vamos dizer assim, é ínfimo perto do que eles vendem os seus produtos. E isso dá um conforto muito grande e a possibilidade de múltiplos usos. E vou voltar na insistência da economia circular. Não adianta combater um produto plástico. O plástico ele é um produto que como diria assim, ele é agressivo aos outros materiais. Ele tem substituído madeira, metais, vidro, papel. Se amanhã ou depois criarem algum material diferente, ele também será substituído. Mas o plástico é o mais barato, mais higiênico. Alguém compraria aqui um saco de arroz no mercado se ele já tiver um furo? Não. E nenhum outro produto, feijão, etc, etc. Por quê? Porque estando inviolado o plástico, você tem certeza que você está levando um produto com qualidade. Então, partindo desse princípio, não dá para tirar os plásticos flexíveis ou outros que vêm amaciantes e tudo mais do mercado. E com isso, você atacar um único produto é uma grande besteira. O que nós temos que fazer é que a economia circular de todos esses plásticos, o alumínio não tem tanto problema, que ele é pesado, o valor agregado é maior para o catador. Mas você tem que incentivar a reciclagem de papel, de vidro. E o produto mais fácil de reciclar, papel você consome muito ácido sulfúrico e muita água, além de energia elétrica. Alumínio é uma infinidade de energia elétrica que você precisa usar. O vidro, você tem que levá-lo à forma líquida, então vai muita energia também para levá-lo a essa forma. E assim por diante. Então, o mais fácil de reciclar é plástico. Então, bater no plástico, não. Nem nos outros matérias-primas. Nós temos que termos uma política certa. Eu fiz uma palestra não, estive presente na OAB e usei a palavra, e fiquei sabendo que em pouco tempo o Bauru vai fazer uma licitação para o lixo. Está na hora de termos uma lei moderna que acolha a economia circular e não precisa se preocupar com custos. Por quê? Porque no setor de coleta na economia circular, geralmente é feito quase na sua totalidade por parcerias público-privadas, que eles têm interesse. Tudo que é reciclado é dinheiro. Jogar dinheiro num aterro sanitário é um crime num país pobre como o nosso. País rico não faz isso, por que nós fazemos aqui? E num lixão, a participação de orgânicos é de 50%. A participação de recicláveis é de 35%. E a participação de inservíveis é de 15%. Então, se souberem fazer uma lei inteligente e moderna, eles vão ter só 15% para ter num aterro sanitário. Você imagina você pegar um aterro sanitário, tirar tudo e deixar só 15%. Quanto tempo você prolonga a vida desse aterro? Dá para fazer isso até em aterros já existentes e já terminados. Você limpa tudo aquilo lá e se você não conseguir lavar os materiais recicláveis, no caso do plástico, ele tem um alto poder calorífico. E isso é muito inteligente. A Espanha faz isso, o Japão faz isso. Perto dos grandes centros, faz-se usina e faz o aproveitamento energético. Eles são queimados e produzem energia. Dentro de um pensamento extremamente inteligente, que é
Os grandes centros consomem mais energia elétrica, porém produzem mais lixo. Você vai ter mais matéria-prima para gerar energia elétrica vindo desses produtos. Sabe, tem tanta coisa mais moderna do que está se discutindo agora em Bauru, que eu fico triste de voltar aqui. Eu estive nessa discussão há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ver que eles estão discutindo aquela lei que não conseguiu entrar em vigor. De uma década atrás já. Uma década e meia. Sabe? E a tecnologia andou tanto, e os municípios andaram tanto, que Bauru está lá para trás. Eles ainda estão discutindo a sacolinha. Sabe? Lamentável isso daí. Eu fico muito triste, viu? Não pela sacolinha. O problema é que essa mentalidade tacanha, cara, não faz bem para ninguém, não faz bem para uma cidade que se pretende moderna. Você já pensou se falar, ó, nós temos água, nós temos tratamento de esgoto e nós temos tratamento de resíduos sólidos. Com material orgânico nós fazemos compostagem, dá para dar adubo para todo esse pessoal em volta de Bauru aqui, propriedades de agricultura familiar, atrás, né? Para os índios nas tribos, mesmo para bairros, para ter horta comunitária ou até no fundo do quintal, vai sobrar adubo, dá até para vender depois, sabe? E reciclando, as empresas vão ter vão ter lucro em cima do que viraria um custo. A prefeitura paga uma fortuna para tirar o lixo de Bauru. Bom, se empatar 0-0, tá bom demais. E é muito fácil atingir isso daí. Mas precisa ter uma mente aberta. Não ir em função de pressões que eu sei que setores econômicos praticam e ficar discutindo a sacolinha. Isso é muito pobre. Muito pobre para uma cidade. Detalhe, né? Eles estão indo assim sei lá, na pulga do cavalo, vai. Vamos tratar do cavalo inteiro que fica melhor, sabe? Agora, Gino, bom, nós estamos tendo uma aula aqui também sobre economia circular, né? Agora, Gino, você atua há décadas, então, no diálogo entre o setor privado e o setor público, né? Na sua visão, então, o que ainda falta para criarmos um ambiente de negócios verdadeiramente competitivo e atrativo para a indústria? Em Bauru ou no Brasil? Aí, que você sentir mais confortável. Eu vou falar em Bauru. Quem comanda? Porque eu sei que você tem a visão quem comanda Brasil quem comanda Bauru, uma cidade são os prefeitos. Então tem que partir do prefeito e, sendo projetos bons, eu acho que não vai ter oposição nem situação na Câmara. Até porque eu acho que existem muitos assuntos que são discutidos e os vereadores não têm culpa nenhuma disso. Nenhum deles é obrigado a ser especialista em nada. Mas nós temos uma academia aqui, pô. Eu estou falando em uma, você entendeu? Se você não puder pegar informações na academia ou em técnicos como eu, que já tem de plástico 45 anos, plástico e economia circular. Eu estou em grupos em Brasília que discutimos economia circular a nível de país. Então é muito interessante se eles se interessarem, chamarem e não ficar discutindo picuinhas, você entendeu? Então, Gino, indo por esse raciocínio, então, como que os empresários, então, entidades setoriais, eu vou lhe fazer essa pergunta porque eu sei que você é muito experiente, né? Você tem muita poeira de chão, né? Conforme eu costumo abordar aqui no nosso programa. Então, como que esses empresários, as entidades setoriais podem atuar de forma mais estratégica, não apenas reagindo, né, mas influenciando proativamente a política pública e as diretrizes para o desenvolvimento do setor produtivo? Acho até que você já abordou, né? Você já deu aqui algumas... Mas, de qualquer maneira, o CIESP, por ter uma capilaridade muito grande com as suas regionais, ele leva problemas para São Paulo, mas os problemas hoje são todos a nível geral, sabe? Leis que entram em vigor sem nenhum pé nem cabeça, as entidades entram contra. A Fiesp faz um trabalho interessante e nós um trabalho interessante e meio em Brasília. Para você ter uma ideia com essa história aí do tarifaço, nós contratamos 2 escritórios nos Estados Unidos, a Abimac.
Um para fazer o advocacy, né, para fazer a parte jurídica, e outro para lobby. Lá lobby é legalizado. E hoje meu vice-presidente, o presidente executivo está em Washington. Eles foram ontem para lá, para fazer. E nós convencemos a CNI a fazer o mesmo, só pedimos que não fossem os mesmos escritórios. CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Só para a nossa entendeu? audiência sintonizar. Então, eles também estão com advocacy lá e com lobby. E as entidades de maior porte conseguem fazer isso, você entendeu? E outras também fizeram. Pelo menos estão em Washington, não sei se contrataram gente lá e tal. Não tenho essa informação ainda. Mas é assim que a gente defende. E para cada problema, nós contrata-se o escritório. No Brasil, nós contratamos a Arco Advice, que é a maior empresa de economia política que tem no Brasil e tudo mais. Então, nós estamos com 3 escritórios para trabalhar com tarifa. Não sei se nós vamos ter sucesso, mas nós não deixaremos de tentar até o último momento. Você entendeu? As entidades trabalham assim. Eu posso citar uma série de outras coisas aí. Tivemos um problema com a CETESB. A CETESB queria cobrar uma taxa enorme e tal. O Ciesp entrou com liminar. Liminar, para mim, nada é a mesma coisa, tal, mas no fim depois ganhamos no mérito e boa. Então, sabe, a coisa vai acontecendo. As empresas são beneficiadas e nem sabem quem fez. Não sabem quem fez o negócio, quem é o pai da criança. Vão usufruindo desses benefícios. Vão usufruindo. Por isso que eu sempre que tenho oportunidade, eu falo, qualquer que seja a sua associação, associe-se a ela. Por quê? Porque se ela tiver mais sócios, ela tem mais massa crítica, que é o caso na Abimac. Nós representamos mais de 9.200 indústrias de máquinas e equipamentos. E tendo massa crítica, você tem peso para influenciar. Pessoal, o Gino, ele é também, né, ele é o presidente do Conselho de Administração da Abimac, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Só para reforçar aqui. O Gino, agora, então como que as empresas devem se reinventar, né, diante da digitalização e da inteligência artificial, que são assuntos, né, que estão assim, no nosso dia a dia, e essas novas exigências, né, do consumo consciente, sem perder a sua essência na competitividade. Consumo consciente é uma coisa que só o americano não tem. O Brasil também não tem, mas precisa rapidamente, por sermos um país pobre. Você precisa reduzir o consumo. Os produtos que você levar para casa, que forem possível, você reusa e depois você recicla. É economia circular de novo. Quando você fala em digitalização e inteligência artificial, são coisas diferentes. Quer dizer, são degraus diferentes. Quando você prepara a sua empresa para ter máquinas 4.0, a Polimáquinas foi a primeira no Brasil a credenciar máquinas 4.0, no BNDES. Desculpa interromper, pegando um gancho. Justamente por isso que eu fiz a pergunta para você. Porque eu pesquisei sobre isso. E isso é aberto, viu? E até hoje nós somos a empresa que mais famílias de máquinas tem registrado no 4.0. Isso tem anos. Todas as nossas máquinas são 4.0. Só de preparar a empresa para receber uma máquina 4.0 para transformar, para fazer o plástico, para fazer, seja lá o que for, roupa. Só dela se preparar, ela já andou bastante. É mais ou menos como a ISO 9000. Existe todo um protocolo anterior à certificação. Se você fizer todo esse protocolo e seus clientes não exigirem a certificação, nem precisa fazer certificação. Você andou e foi para frente. Você é um ISO, você só não pediu a certificação por cursos ou enfim. Mas seria bom pedir também. Mesma coisa, se você se preparar para a indústria 4.0, você vai estar num ponto, só que aí você tem que ter máquinas 4.0 ou partir para isso. A inteligência artificial vem com muito mais facilidade do que partir para 4.0. Por quê? Porque ela é autoexplicativa, vamos dizer assim, sabe?
E existem cursos, a BIMAC dá cursos de inteligência artificial para desmistificar o que é isso daí. O Ciesp não é diferente, em conjunto com o Senai. Eles têm turmas abertas aí sempre para fazer isso daí. Eu acho que o empresário deveria ir num desses cursos ou em palestras. Tem palestras assim para chamamento mesmo do empresário. Não precisa ser industrial, não, pode ser comércio, prestação de serviços. Prestação de serviços já usa muito inteligência artificial. Bastante mesmo. O comércio também precisa ir para esse caminho aí. Tendo uma palestra dessa, você vai ver que a coisa é muito mais simples do que parece. Aliás, sempre que sai uma coisa nova, saem milhões de consultores para te ensinar. Você desculpa, você falou que é consultor, eu sei que você tem capacidade e não olha por isso daí. Mas cuidado com consultores que vão na sua empresa, te cobram um absurdo para pedir o seu relógio emprestado para te dizer que horas são. Tá? Então, mas se você seguir o caminho correto, Senai, Ciesp, ou a sua associação, se a sua associação não tiver, a BIMAC tem, não é exclusivo para as empresas associadas, é lógico que tem um diferencialzinho de preço e tal, mas existem várias que têm essa oportunidade de pelo menos você ouvir dizer o que é. Depois disso, eu acho que vai perder o medo, é que nem voar de avião. Tá? Depois que você perde o medo, vai tranquilo, não tem problema nenhum. Gino, o que você está comentando, realmente, no nosso dia a dia de consultoria, isso é muito comum mesmo. Você foi muito cirúrgico, né? Muito assertivo. Às vezes eu sou direto demais. Mas é verdade, mas é isso mesmo. E eu que também atuo na área de comércio internacional, me deparo com situações como essa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pessoas querendo falar de comércio internacional sem nunca ter tido uma vivência no exterior. Sem querer, né? Foi para os Estados Unidos, ficou nos Estados Unidos 15 dias passeando e aí acho que teve uma vivência internacional. Ou fritando hambúrguer, mas tudo bem. Imagina, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa, você precisa voltar mais vezes, hein, Gino? Só me convidar. As portas estarão sempre abertas para você. Viu? Obrigado. Agora, Gino, então, se você pudesse deixar uma mensagem, uma orientação para esses jovens empresários, empreendedores, né, que estão começando hoje no setor industrial, qual seria, hein, Gino? Isso vai valer para qualquer setor. Se você já tem algum conhecimento e vai fazer, faça. Seja trabalhando para uma empresa boa, que é uma grande coisa. O Brasil passa, de vez em quando, ou quase sempre, por várias adversidades. Mas o Brasil é maior que isso, sabe? E tudo isso daqui você consegue nominar culpados. Não é meu caso fazer aqui agora, porque não é o tema. E nem faria, nem cometeria essa indelicadeza. Mas, de qualquer maneira, o Brasil é um grande país. Nós temos tudo para andarmos para frente. Aquela história. Se nós temos muita coisa por fazer, cabe muita gente no mercado de serviços, de comércio e na indústria. Então, eu gostaria que o jovem, principalmente, se entusiasmasse com isso e para de ler esses noticiários que só trazem notícias ruins e não raramente mentirosas e comece a perceber tudo de bom que o Brasil tem. Nós não estamos num bom momento por uma série de falhas nossas mesmo, você entendeu? Nós conseguimos sempre atravessar a rua para escorregar na casca da banana. Mas isso, essas pessoas, essas gerações aqui que não estão sendo boas, elas passarão, nós passaremos, e os jovens ficarão. Criem o Brasil que vocês merecem, o Brasil que o Brasil merece. O Brasil deu um salto no agro porque o agro se apegou à academia. E nós de máquinas somos os grandes, além da academia, os grandes benfeitores para isso, porque a Embrapa desenvolveu um tipo de plantio que era totalmente diferente, nunca tinha havido no mundo, chamado plantio direto. E nós tivemos que projetar as máquinas e construí-las para fazer esse plantio. Então, quando você associa a ciência
com uma outra ciência também, porque fazer máquina é uma coisa de alta tecnologia, são máquinas extremamente modernas. Nós temos tratores autônomos hoje e tudo mais, plantadeiras, colheitadeiras. Tudo isso vem porque existe uma academia forte, existe uma indústria forte. E, naturalmente, existe a prestação de serviço. Eu costumo dizer que comércio é uma engrenagem na sequência da indústria. Se o comércio não existisse, aliás, fiquei contente de empresas de comércio serem seus patrocinadores, porque o que nós faríamos com as nossas máquinas? Eu ia vender para o meu cliente, e o meu cliente ia vender para quem? Eles vendem para o comércio. Se não existir comércio, acaba tudo. Então, somos duas engrenagens. E o óleo que lubrifica isso daqui chama serviços. Por quê? Porque precisa ter prestadores para programar computadores, para fazer as ligações das redes todas. Nós precisamos dos médicos dentistas para termos saúde, sabe? Nessa pressão toda nós precisamos de psicólogos, psiquiatras. E, sabe, toda a parte de serviços funciona para que esses dois setores possam caminhar. Sem tudo funcionando, o Brasil para como para qualquer país do mundo. Então, jovens, vamos acreditar no nosso país. Eu já não estou mais tão jovem, apesar de não ter deixado de sê-lo, mas eu continuo acreditando muito na idade que eu estou. Você imagina, vocês têm que acreditar mais ainda. E esforcem-se. Estudar é a melhor coisa que tem. Conhecimento, ninguém te tira, sabe? Só se der choque na sua cabeça, aí você pode perder isso daí, mas isso daí não existe mais há décadas também, felizmente. Então, aprenda, estude, se prepare. Quando for disputar uma vaga numa empresa, escolha empresas boas, empresas que têm... Quem está lá está contente e se esforce para conseguir a vaga. Vale a pena. Muito bem. Gino, gostaria de repente, acrescentar mais alguma coisa, algum assunto que você acredita? Não, meus agradecimentos. Tá? O Francisco tem meu contato. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ele me enviará, eu responderei com o maior prazer. Mas é isso aí. Vamos acreditar em nós e no Brasil. Nós mesmos e no Brasil. Gino, parabéns pela excelente participação, pela aula. Que eu falei, não foi nem uma entrevista, tivemos uma aula hoje aqui. Obrigado. De negócios, economia circular, de visão de futuro. Então, realmente foi um privilégio ouvi-lo. E tenho certeza também que a nossa audiência gostou bastante desse nosso bate-papo. Já deixo o convite para que você, então, retorne numa próxima oportunidade. Sei que você tem uma agenda de compromissos aí profissionais intensas, né? Mas que a gente possa viabilizar a sua vinda. O dia que Brasília sossegar, eu vou poder passar mais tempo em Bauru, mas não está com cara. Muito bem, então fica aqui então os nossos agradecimentos. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.